Uma confusão muito grande que tem por aí, dentro da logoterapia, da psicologia como um todo, são as pessoas confundirem propósito e sentido. Será que é a mesma coisa? Utilizar as duas palavras querendo dizer a mesma coisa? Vamos pensar da seguinte maneira. Propósito seria um objetivo que você quer alcançar, que você quer cumprir. Esse é o propósito. Agora, a razão pela qual não só você quer esse propósito, que ele seja realizado, que ele seja cumprido, você precisa entender e suportar as dificuldades que vão aparecer no caminho e que vão tentar te impedir de alcançar esse propósito, de realizar tal tarefa. É aí que entra o sentido. Então nós não estamos falando da mesma coisa quando falamos de propósito e sentido. Nós estamos falando de um objetivo enquanto propósito e a razão pela qual eu quero fazer isso e eu vou lidar com as dificuldades no meio do caminho. Eu vou me propor a superar as dificuldades para alcançar o objetivo, para concluir o propósito. Conseguem entender a diferença? Então não é a mesma coisa relacionarmos como o mesmo significado, propósito e sentido. Você pode ter muitos propósitos na sua vida e um único sentido para realizar todos eles. Você pode ter um propósito e vários sentidos, ou seja, vários motivos que te levem a querer alcançar tal propósito, a concluir tal objetivo. Então fica aí para vocês nesse curto vídeo, claro, de uma forma bem simples, não é aprofundado e nem estou trazendo aqui bases teóricas, mas simplesmente uma reflexão para que você possa, de uma maneira simples e adequada, entender que quando falamos de propósito, quando falamos de sentido, não estamos falando da mesma coisa no sentido da psicologia, através do entendimento, sobretudo, da logoterapia do Viktor Frankl. A interpretação de sentido e de propósito, elas diferem nesse sentido. Por isso, para fazer com que essa reflexão e esse ensinamento fique mais claro e a gente possa praticar ele de alguma forma, se pergunte agora, qual propósito eu tenho na minha vida? Um único, talvez você tenha vários, como eu acabei de falar, mas me responda um, qual propósito, o principal propósito que você tem hoje para cumprir na sua vida? Tá, você falou aí, então é esse. Agora, qual é a razão que te faz querer cumprir esse propósito? E vamos imaginar que toda a tua vida te leve para o lado contrário desse propósito que você quer realizar e está buscando. O que vai te fazer superar? O que vai te fazer continuar? A gente poderia aqui até falar desse sentido, dessa razão como uma motivação. O que vai te motivar? Mas a motivação ainda ela é vazia comparado ao sentido enquanto conceito que Frankl coloca para a nossa vida. Então, podemos relacionar talvez com motivação, mas não é só, tá? É muito mais. Então, qual vai ser o sentido que vai te fazer suportar esse propósito, as dificuldades? E como muitas outras pessoas, talvez você possa pensar o seguinte: Lucas, se eu não conseguir nunca alcançar o meu objetivo ou cumprir o propósito que eu acredito que eu devo cumprir na minha vida, não vai ter sentido? Ou aquilo que eu achei que era sentido foi em vão? Não, de forma alguma. Outra coisa que as pessoas confundem e eu quero clarear para você. O sentido, por ele ser o motivo do processo, por ele te sustentar durante o processo, ele vai estar presente durante todo o caminho em busca da realização do seu propósito, como a finalidade daquilo que você está dizendo que é o seu propósito. E se não conseguir cumprir, e se você não conseguir realizar aquele propósito, de fato, o sentido, ele foi vivido, ele foi realizado de uma forma que você conseguiu preencher, né, a maneira pela qual você foi fazendo o caminho, foi realizando esse caminho.